Bom dia aos irmãos, Deus abençoe todos os irmãos que estão ao alcance dessa palavra, aos pastores e pastoras, amigos já de muitos anos, Deus abençoe a todos. Alguns eu conheço há menos tempo, como a pastora Joyce, o pastor Anderson não tão pouco, mas um pouco menos, já o pastor Felipe também, já a pastora Roseli, pastor Carlos Ramos, eu já conheço desde que eu vim aqui para essa igreja, e Deus tem me abençoado muito através da igreja e através desses servos e servas que Ele tem levantado para fazer uma grande obra nesse lugar, e a obra tem sido feita. Durante esse tempo que eu estou aqui, quantos percalços eu já vi essa igreja passar, alguns irmãos já viram quanta coisa que já passamos, e aqui estamos firmes na vida pessoal dos irmãos, certamente, quantas lutas já se passaram, talvez algumas ainda persistam, mas nós persistimos e assim perseguiremos em nome de Jesus. E hoje, como a Carminha tinha me perguntado, você vai falar dia do pastor? Que a Carminha anota toda vez que todo junho aqui que eu venho falar no dia do pastor, eu falo assim, esse ano eu ainda não sei, ainda vou confirmar, mas eu tenho sido convidado para trazer a palavra de Deus aqui no dia do pastor, e para mim é uma grande honra, um grande privilégio poder falar da parte de Deus para os irmãos que nos lideram, que coordenam, que comandam, que orientam essa igreja. Eu tenho certeza que têm sido abençoados, cada um dos irmãos tem sido abençoado pela palavra do Senhor, que tem sido pregada por eles e para eles também, pelos seus pares e pelos irmãos que aqui sobem a falar. E hoje eu gostaria de, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de pedir aos irmãos que, por gentileza, abram sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 28, como são muitos versículos, eu vou pedir licença à igreja para que eu faça toda a leitura. 1 Samuel, capítulo 28, nós leremos do 3 ao 20. Como são muitos versículos, ao invés de fazer responsivo, eu vou concentrar aqui comigo toda a leitura, para assim a gente ser um pouco mais rápido na leitura desse texto. Mas eu peço que os irmãos prestem bastante atenção. Talvez seja um texto já conhecido de alguns irmãos, para outros talvez não seja um texto tão conhecido, e assim eu peço a Deus que Deus fale ao coração dos irmãos por esse texto. 1 Samuel, capítulo 28, vamos começar do 3, e diz, até o 20, diz assim a palavra de Deus: E Samuel já estava morto, todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes que o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? Ele disse: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher lhe disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos.
Então disse Samuel: por que, pois, perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. E essa é a palavra de Deus. Esse texto a primeira vez que eu li eu era bem garoto e eu tive muita dificuldade para entender. Foi pouco discutido, salvo engano, não me lembro de uma vez que esse texto tenha sido discutido no EBD, então tive alguma dificuldade para entender. Depois eu vi várias interpretações que eu passei a compreender melhor o texto. Não vem aqui ao fato, pelo menos não ao nível desse sermão, discutirmos o que Saul viu. Não era isso, não é esse o meu propósito. A questão é exatamente essa. O que eu quero falar é exatamente isso. Não está importando muito, pelo menos não para nós hoje, o que Saul viu ou deixou de ver. Importa Saul. Por quê? Hoje, como é o dia do pastor, Deus colocou no meu coração para a gente falar um pouco para os pastores e não sobre os pastores. E se a gente for pensar com um pouquinho mais de profundidade, a gente vai ver que na Bíblia, explicitamente, pouquíssimo se fala sobre a atribuição de um pastor, pelo menos com essa palavra, quando traduzida para a língua portuguesa. Pouco se fala. A gente tem uma leitura da função do pastor através de uma junção de algumas funções que, a partir do Novo Testamento, foram atribuídas pela igreja, que foram necessárias para que a igreja fosse, de certa forma, fundada. Eu sei que essa fundação organizacional veio depois, mas para a igreja existir, haviam pessoas específicas que tinham que cuidar de coisas específicas. E assim nós entendemos que veio a função do pastor. Pela palavra, por essa palavra, o pastor é aquele que pastoreia. Para pastorear, precisamos de um pasto. Então, assume-se que estamos falando de ovelhas. Por isso que nós dizemos, eu sou ovelha do pastor fulano de tal, do pastor Eliezer, sou ovelha, porque nós fazemos essa leitura que faz todo sentido, justamente por essa associação que nós fazemos. Então, a gente sabe puramente, pelo menos, que nas nossas igrejas hoje, na nossa igreja hoje, os pastores servem numa posição de destaque e de liderança. Eu não estou dizendo esse destaque no nível de ego, não, nada a ver, não tem nada a ver com isso. Estou dizendo que são os homens e mulheres que Deus coloca aqui à frente, ou nesse púlpito, ou à frente do ministério que você participa, ou à frente de um ministério que talvez você precise de ajuda em algum momento, e esses homens, essas mulheres foram levantadas por Deus para poder servir nesses ministérios específicos. E cada um desses ministérios tem sua particularidade. Alguns dos pastores já serviram em mais de um ministério, então conhecem grandes particularidades de grandes situações. Eu estava falando outro dia com o irmão Wagner, que algumas coisas só aconteceu uma vez, agora recentemente aqui na igreja, uma situação bem peculiar, que a gente pensa assim, poxa, isso não acontece em lugar nenhum, né? Então tem coisas que acontecem só você vai ver, e mais ninguém. Tem coisas que se tornam públicas. A maioria dos irmãos aqui certamente não sabem que durante muitos anos, eu não lembro quantos, aqui na nossa igreja, a gente quase chegou ao ponto de ter que fechar as portas, porque a gente tinha uma dívida de IPTU de 2.400.000 reais. A gente chegou porque essa dívida rolou durante muitos anos, ela foi esquecida que havia uma dívida, então acumulou-se uma dívida ainda maior. Certamente meu pai vai lembrar disso, alguns irmãos um pouco mais antigos vão lembrar disso, e a gente teve aqui nessa época um período que a gente fazia, hoje em dia a gente tem um culto de meio-dia, certo? Antigamente a gente fazia 6 cultos ao dia, todos os dias. Porque a nossa divisa era o texto de Lamentações que diz, põe a tua boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança. Então foi um percalço que a nossa igreja passou que me marcou muito, porque isso foi
impressionante como tudo aconteceu. Bom, não vem ao caso de eu contar a história. Se algum dos irmãos que não viveram essa época quiser depois saber, a gente pode bater um papo para a gente conversar o quanto que Deus atuou nessa causa. Mas o que importa é o seguinte, os pastores então já viveram muita coisa. Já viram muita coisa. Mesmo, eu acho que a pastora Roseli que mencionou aqui à frente, salvo engano, que mesmo antes de ser consagrado, já passou por muita coisa. Alguns dos irmãos foram consagrados muito jovens. Outros, já depois de já ter filhos, depois de já ter casado, depois de uma boa caminhada. Então, temos experiências diferentes. E essas experiências são aquelas que se complementam. Esse texto que nós lemos, ele mostra um homem em posição de destaque e liderança. Assim, nesse aspecto, pelo menos nessa limitação que eu coloquei até agora, parecido com um pastor. E tem mais uma similaridade com o pastor. Ele foi levantado para comandar o povo de Deus. Então, mais uma particularidade que se assemelha muito a um pastor. Então, Saul, um homem em posição de destaque, de liderança, e liderança ao povo de Deus. Só que o que a gente vê aqui é que dessas atribuições que Saul tinha, a história de Saul é uma história muito interessante, que os livros de Samuel vão mostrando a ascensão e a queda do rei Saul, e Saul vai perdendo o contato com Deus e chega ao ponto que ele está agora no texto que nós lemos. A história conta que o rei Saul, ele se perdeu na sua jornada e na sua função de cuidar do povo. E a questão toda, que como eu falei que eu não quero discutir aqui, quem foi que Saul viu, quem que ele deixou de ver, como que aconteceu, se ele estava passando mal, se ele estava delirando, não importa isso nesse nosso contexto aqui. A questão é o seguinte, Saul estava desesperado, um líder desesperado, completamente perdido, completamente. Por que ele estava perdido? Será que importa? Nesse momento, será que importa por que? Aí você fala assim, mas também, 3 anos, 20 anos antes, Saul também, ele foi com as próprias pernas para esse lugar. Ele se perdeu porque ele quis. Quem mandou? Nesse momento, será que importa a gente ficar discutindo como que ele chegou aqui? Aqui é um homem, líder, mas isso é um detalhe, desesperado, que busca orientação. A quem ele recorre quando ele busca orientação? Vou botar grandes aspas aí, ao seu pastor, Samuel. Mas Samuel já havia morrido. Meu Deus, olha o nível de desespero desse homem. Ele mesmo tinha instituído que todos os feiticeiros, todo mundo que praticava essas coisas tinha que ser expulso. Ele era contra esse tipo de prática. O nível de desespero era tanto que ele teve que recorrer à feitiçaria para tentar falar com a única pessoa, provavelmente era a única pessoa que ele confiava, tanto é que ele chegou a esse ponto. Então aqui nós temos um homem desesperado. Esse é o ponto. Por que Saul foi tão longe? Eu tenho para mim, quando eu vejo alguém passando vergonha, você já viu alguém passando vergonha? Ou porque está com uma roupa que não tem nada a ver, que não combina, ou porque falou alguma bobagem no meio de um pessoal que não tem... Você já deve ter passado por isso, né? Eu já passei muita vergonha na vida. Nossa, se eu for, de vez em quando eu vou me lembrar, caramba, por que eu fiz isso há 30 anos atrás? Não é assim? Você pensa assim, caramba, em 2006 eu falei alguma coisa, e você pensa, caramba, passei vergonha. E eu tenho para mim que uma pessoa que passa vergonha sistematicamente, não é a pessoa que passa uma vergonha e depois se arrepende dela, não é isso. A pessoa que passa vergonha sistematicamente, na minha perspectiva, é uma pessoa que não tem amigos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque quando você tem amigo, o teu amigo te fala assim, tá passando vergonha. Tá feio, olha a roupa que você está usando, cara. Tem nada a ver isso aí, você está combinando, está tentando combinar verde com lilás, isso não vai funcionar. Olha a roupa que você está usando, olha o que você está falando, cara. Pô, pelo amor de Deus, você está fazendo bobagem. Quem tem amigos, não passa vergonha. Vermelho com preto não pode, né, pastor? Mesmo hoje, ele não estando no sermão, ele tem que garfar, né? Vermelho com preto também não pode, tá vendo? Ele, como amigo, ele falaria assim, vermelho com preto está passando vergonha. Saul não tinha amigos. Saul não tinha um amigo. Saul não tinha mais um pastor. Tanto é que ele teve, na pessoa de Samuel, antes de Samuel morrer. Tanto é que o próprio Samuel, nesse texto aí, fala, nesse diálogo aí com o que quer que seja, da própria cabeça de Saul, não sei. Mas nesse diálogo mostra aí que Samuel diz assim, a palavra diz que, eu não te avisei lá atrás que você estava fazendo bobagem?
agora. Você está recorrendo, quer procurar Deus agora? Então, Samuel foi um pastor de Saul, ele puxava mesmo, não queria nem saber. E veja bem, isso é uma situação muito complicada, porque uma coisa é um dos pastores aqui da igreja chegar com o irmão e falar assim, meu irmão, vamos corrigir isso aqui não está legal, vamos melhorar aqui esse ministério, vamos fazer alguma coisa. Outra coisa é, por exemplo, até mesmo os mesmos homens e mulheres que estão aqui, tentarem, por exemplo, chegar ao governador do estado e falar assim, isso aqui está errado, isso aqui você está fazendo... Não é completamente diferente? Então você chegar e falar para um rei, está tudo errado? Isso é completamente diferente do que você chegar para um amigo e falar, está tudo errado. Tanto é que nessa posição, houve uma história muito breve na Bíblia, e é até interessante o fato dela ser breve, porque é uma história que mostra um personagem que a gente não sabe de onde veio e não sabe para onde ele foi depois do que aconteceu. Não vamos ler, mas está relatado em 2 Samuel 12, que Natã chega e vai falar com Davi. Natã, de onde veio? Natã, quem é? A Bíblia não apresentou, não falou nada sobre ele, apareceu Natã, profeta, que foi exortar Davi. E depois Natã some novamente, pelo menos do relato bíblico, né? Some novamente, a gente não sabe mais quem era Natã. Foi uma pessoa que chegou para o rei e falou assim, você está errado. Isso é muito difícil. Bom, eu sei que, se a gente for, vamos perguntar assim, quanto que vale um bom conselheiro? Quanto custa ter um bom conselheiro? Eu sei que existem líderes, presidentes, primeiros ministros de nações que têm consigo vários conselheiros. E em algumas nações, em alguns casos, tem inclusive um conselheiro religioso. Várias nações têm lá uma figura, ou mais de uma figura, que são aqueles que, porque religião também é um assunto de política pública em algum nível. Então existem até pastores, pastoras, presbíteros, ministros, que vão aconselhar os líderes até mesmo das nações. Aí vejam bem, por que Saul estava desse jeito? A questão para de ser qual foi o caminho dele até chegar ali e passa a ser, ele precisa de um amigo, ele precisa de um conselho, ele precisa de alguém. Aí a gente tenta colocar pela nossa cabeça, a gente tenta colocar assim, mas para ele já era. Porque de fato foi isso que Samuel aqui nesse texto, e a gente vê o que aconteceu com Saul um pouquinho depois, já era mesmo para ele, já tinha acabado o tempo dele, e isso já tinha sido falado pelos profetas para ele, tanto é que era por isso que Deus estava rejeitando Saul. Falou assim, agora acabou, já era para você, acabou o seu tempo já é passado. E essas decisões, esses conselhos, ter um bom conselheiro é uma coisa muito difícil, muito difícil. Esse é o papel desses homens e dessas mulheres. Serem, antes de tudo para nós, bons conselheiros, bons amigos. Eu conheço uma porção de pessoas que escolheu vir para a Igreja de Laranjeiras e continuar aqui porque viu em alguns desses homens, ou até em alguns dos homens e mulheres que estão sentados aqui, um amigo. Conheceu alguém aqui, achou uma pessoa simpática, uma pessoa acolhedora e falou assim, poxa, gostei dali, vou ficar. Muitas pessoas, talvez algumas delas, eu sei que algumas delas estão presentes aqui hoje. Chegou aqui, ouviu na figura do pastor Eliezer, da pastora Joyce, pastora Roseli, pastor Heraldo, pastor Carlos, pastor André, pastor Felipe, ou até de algum dos irmãos que está aí sentado do seu lado, falou assim, aqui eu tenho um amigo, achei um amigo. E quanto vale ter um amigo? Quanto vale ter um conselheiro? O título desse sermão, eu demorei para falar sobre ele, porque eu botei o título desse sermão baseado num livro de 1882, um livro muito antigo, não é um livro cristão, mas é um livro que eu acho muito interessante. O nome do livro é A Dama ou o Tigre. O nome desse livro, ele foi escrito por Frank Scottson em 1882, há muito tempo, né? Um livro antigo pra caramba. Frank Stockson, nesse livro, ele fala uma história de um reino, e nesse reino, o rei era um pouco excêntrico, o líder, ele era um pouco excêntrico, e ele tinha uma forma peculiar de tratar de casos de justiça, aqueles casos que demandavam a atenção do rei, evidentemente, não era qualquer caso. Os casos que demandavam a atenção do rei, ele tinha um jeito peculiar de tratar. Ele construiu uma grande arena, e ele ia para a arena e marcava o dia do julgamento daquele réu. E o réu ia, passava por uma porta e a arena estava cheia e todo o reino vinha assistir. E na frente do réu haviam duas portas, idênticas.
idênticas as portas. Atrás de uma porta havia um tigre faminto. Se aquela porta fosse aberta, o tigre devoraria completamente o réu. Na outra porta havia uma dama, e era escolhida a dama mais bela de todo o reino para ficar atrás de outra porta. E ela já sabia que, se aquela porta fosse aberta, ela tinha a obrigação de se casar com o réu. Era uma forma que o rei tinha avaliado de trazer uma certa justiça divina. A porta que for escolhida, significa que se ele escolheu o tigre, ele era culpado e tem mais que pagar com a vida. Se ele era inocente, ele vai escolher naturalmente a porta da dama e ele vai se casar e vai ser feliz. E todo o povo, quando abria-se a porta do tigre, todo o povo ficava em luto pelo réu. E se abrisse a porta da dama, todo o povo tinha que festejar o resto do dia pela felicidade do réu. É um jeito muito excêntrico de decidir as coisas. É um jeito muito diferente de decidir as coisas. Mas o que importa é o seguinte, aí nesse livro, conta essa história que a filha do rei, ela se apaixonou por um homem do povo, um plebeu. E eles tiveram o seu romance e desenrola um pouco do romance deles até que o rei descobre. Quando o rei descobre, ele vai julgar. E é a filha dele, então aí que ele vai julgar mesmo na arena. O lugar daquele julgamento é na arena. A questão é, nesse caso, pela primeira vez na história desse reino, a princesa usa da sua influência e ela consegue descobrir atrás de qual porta tem o quê. Qual porta tem o tigre e qual porta tem a dama. Só que a dama era um grande desafeto da princesa de muitos anos. A porta que tinha a dama, aquela dama que estava lá, a princesa detestava aquela mulher há muito tempo, detestava. E ela sabia qual porta tinha o tigre e qual porta tinha a dama. O mais legal do livro, na minha perspectiva, bom, quem quiser ler, eu já estou contando como é que é a história do livro inteirinha, né? Mas eu acho que mesmo assim vale a pena ler. O mais legal do livro é que ele termina, a princesa, quando o homem saúda o rei e a princesa faz um gesto para ele, mostrando qual porta ele deveria escolher. Ninguém viu, só ele. E o livro termina com ele caminhando em direção às portas. Qual porta ela apontou para ele? A do tigre ou a da dama? E fica assim, o livro termina assim. Fica assim, muito legal, muito legal, muito legal. Por quê? Qual é a proposta? Olha que eu achei esse final sensacional. Por quê? O que a princesa aconselhou? Aconselhou ele ir para a morte ou aconselhou ele ir para os braços da grande rival? Evidentemente que para a gente isso é uma escolha que não faz nem muito sentido, né? Uma coisa, é uma história, mas é uma história muito interessante. Por quê? Temos de um lado Samuel, um fantasma. Um fantasma, posso chamar assim de fantasma? Eu sei, fantasma é só o jeito de dizer. Eu estou dizendo assim, uma pessoa que já tinha morrido e que alguém estava querendo consultar um morto. Olha que coisa. E temos do outro lado uma princesa. E a dama ou o tigre? Qual seria o conselho que a princesa daria? Bom, se eu coloque no lugar da princesa, você sendo a princesa e passando por isso, qual conselho você daria? Se alguém aqui disser, não, eu mandaria ele para o tigre. Tem alguma coisa errada, Aí, aqui na nossa igreja, a pastora Joyce estava anunciando que a gente vai ter uma psicóloga atendendo, né? Então, aí eu recomendo que quem sugeriria o tigre, tem que fazer algumas consultas com a nossa psicóloga. Ela está ali? Ela está ali, ó. Está precisando, porque se alguém, não, eu mando para a morte, mando para o tigre. Tem alguma coisa errada com você. É uma escolha que para a gente é bem fácil. Mas a questão é a seguinte, o que eu quero mencionar é que desses dois textos que nós fizemos esse breve paralelo, a gente vê que líderes também precisam de orientação. Talvez aí, o ministério pastoral tenha sido a primeira profissão que foi regulamentada como pirâmide. Porque um líder precisa de líder, e o líder precisa de líder, e o líder precisa de líder. Então, assim, quando é que esse ciclo termina? Bom, o que eu quero dizer é que pastores, certamente... Bom, eu conheço a trajetória do meu pai muito bem. A dos outros pastores eu conheço bem menos. Eu vivi com ele durante 30 anos na mesma casa. Hoje a gente já não mora na mesma casa, que eu me casei, mas eu conheço a trajetória. Eu sei que ao longo da história ele sempre teve um mentor, de alguma forma. Hoje ele veio homenagear o mentor, que foi o pastor Jessé, que serviu nesta igreja durante muitos anos e foi o mentor
do pastor Eliezer, hoje ele trouxe o paletó, que foi herdado pelo pastor Gessé numa forma de homenagem. Então, dessa forma, certamente, pastores e pastoras, busquem um mentor. É necessário. É necessário você buscar alguém com quem você possa conversar. É necessário que tenha alguém que tenha, inclusive, a liberdade de dizer para você assim, ó, tá fazendo bobagem. Tem que ter vigia. Tá no caminho errado. Ah, mas espera aí, eu sou pastor, eu sou eleito do Senhor, eu não vou errar. Opa, como assim? Como assim? Alguns erros a gente participou junto. Tem algumas coisas que o pastor Eliezer falou assim, olha, se fosse hoje em dia, eu faria completamente diferente. É evidente, que bom que isso acontece. Hoje na nossa EBD, bem brevemente, a gente mencionou, bem brevemente mesmo, que não era o tema, a gente mencionou, pelo menos parece, se você for analisar um pouquinho mais profundamente, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve uma boa evolução ao longo da história dele. Ele era um cara um pouco mais duro, um pouco mais fechado para algumas coisas, e no final da vida dele, ele já aconselha para que as pessoas cuidem da própria vida, assim, vai descansar um pouco, vai cuidar da sua esposa, da sua família, porque quem não cuida dos seus é pior até do que os ímpios, enquanto no começo ele dizia, era melhor nem casar. Aí no final ele já diz assim, vai cuidar da sua família, isso é importante. Então parece que é uma evolução. E quando não há essa evolução, tem alguma coisa errada. Quando não existe evolução nenhuma, se você diz assim, não, as mesmas decisões que eu tomei em 1970 são as mesmas decisões que eu tomo hoje, porque o que eu acreditava lá, nada mudou. Nada. Na minha humilde opinião, tem alguma coisa errada. Você não viu Deus atuando na sua vida e na vida de outras pessoas? Você não viu Deus puxando a sua orelha, Deus te orientando para outro lugar? E quantas vezes essa orientação veio através de uma outra pessoa? Conselheiros precisam de conselheiros. Pastores precisam de pastores. Graças a Deus, na nossa igreja, nós temos um colegiado muito forte, muito atuante. A gente tem um ministério, uma separação ministerial, uma divisão ministerial muito clara, muito bem resolvida, e isso é muito bom para atender os irmãos. Certamente os irmãos já foram atendidos em várias das suas demandas por pessoas diferentes que estão sentadas aqui em cima. Em breve haverão mais cadeiras aí, espero eu. Tem gente já se preparando para o ministério novamente. E espero que esse ciclo não pare. Em algum momento, o pastor Heraldo, o pastor Eliezer, já estão pensando já em se aposentar, já descansar. Em algum momento da vida isso vai acontecer. E vão vir novos pastores. Pastora Joyce, pastor Carlos Ramos, que tem 4 anos, pastor, que o senhor falou? 4 anos de ministério. Pastor Felipe tem acho que 3, né? 3 anos. Pastora Roseli tem quanto, pastora? 2 anos, um pouquinho, tá certo. Os pastores que tem, o pastor Anderson tem quanto tempo, pastor? Quarta-feira faz 15 anos, olha que maravilha. Então, motivo de celebrar. Nesse sentido, irmãos, o que eu quero dizer aqui para os irmãos e as irmãs que estão aqui me ouvindo? Busquem conselheiros. Nem sempre o conselho que você dá é o melhor possível, porque talvez você não esteja sendo aconselhado. Talvez você esteja com um problema tão latente na sua cabeça que o seu preconceito baseado na sua própria vivência contamina e ofusca aquilo que Deus está querendo falar para você ser canal para falar para alguém. Porque você está tão... Eu dou aula de motores de combustão na faculdade, e tem um elementozinho no motor que é o filtro de óleo. Quem dirige sabe o que é um filtro de óleo e como que aquilo ali dá problema. O filtro de óleo serve para o óleo continuar circulando, mas ele tem que circular limpo. Se o filtro entupir, existe uma válvulazinha que faz ele passar mesmo que sujo. Não é o ideal, está longe de ser, mas ele passa pelo filtro. Muitas vezes a gente, com o desgaste da vida, a gente vai ficando contaminado. O filtro vai ficando cheio demais. Chega um momento que tem que trocar o filtro, tem que ter alguém de fora e fala assim, querido, vai descansar, vai tirar umas férias. Vamos entender como que a sociedade mudou, vamos ver o que a gente tem que atualizar e o que não temos. Vamos ver, vamos rever. Pastores precisam de pastores. Que você, meu irmão, minha irmã, como nossos pastores e pastoras, vocês busquem a orientação de Deus e busquem amigos, busquem mentores, para que vocês sejam nossos amigos e nossos mentores e que Deus tenha um canal desobstruído para falar o coração da igreja através dos irmãos. Que Deus abençoe os nossos pastores e pastoras, que Deus abençoe a sua igreja.